Se tem uma coisa que vai ditar a sua jornada de sucesso aqui nos Estados Unidos, é você saber modelar pessoas que também tiveram sucesso aqui nos Estados Unidos. E eu recebi esses dias uma pergunta no meu Instagram que falava assim: quais erros você evitaria hoje ao se planejar para emigrar, desde aprender a língua, juntar dinheiro, etc. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então, quais os erros que a gente cometeu ao longo da nossa jornada aqui e que a gente não cometeria se a gente soubesse o que a gente sabe hoje. E você que tá vendo esse vídeo, como que você pode evitar erros clássicos assim e fazer a sua jornada ser muito mais tranquila, fluida e assertiva também. Bora pro vídeo? E se você precisa tirar o seu visto americano, seja de turismo ou de estudante, a Polo Vistos oferece o serviço completo para te ajudar em todas as etapas. Inclusive, depois que você já estiver aqui nos Estados Unidos, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Olá pra você, Carla Marinho aqui. E olha só, não foi poucos erros não, tá? Eu falei assim, você vê que uma pessoa, pode ter certeza, qualquer pessoa que realmente conquistou algum tipo de coisa, teve algum resultado, pode ter certeza que essa pessoa possivelmente não acertou de primeira. Essa pessoa tentou, deu cabeçada na parede, tentou de várias maneiras, até que alguma coisa deu certo e ela foi focando naquilo que tava dando certo, né? Muitas vezes antes de dar certo, dá errado várias vezes, né? Você recebe vários nãos ali ao longo da sua trajetória, mas você persiste ali em busca do seu sim. E não foi diferente com a gente também não. Eu separei aqui 3 erros clássicos que a gente cometeu lá em 2017 para 2018, quando a gente veio para os Estados Unidos, e como que você hoje, que está se preparando para emigrar, está se preparando para mudar também, pode ficar mais atento, ficar mais esperto e não cometer esses mesmos erros que a gente cometeu no passado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho. Você já se inscreveu nesse canal? Você já é inscrito? Confere aí se você realmente está inscrito, porque é algo assim que leva 1 segundo do seu clique, mas às vezes eu assisto vários canais aí depois de 3 meses, 1 ano assistindo, que eu nem era inscrita nesse canal, olha só. Então checa aí a sua inscrição, faça parte dessa comunidade, realmente está crescendo aqui de pessoas que querem migrar da maneira mais correta também. E ó, é um prazer te ter por aqui, tá? A gente tá rumo aí aos 100 mil inscritos, você é parte desse projeto. Afofa um like também se você gosta desse tipo de tema, acha que é relevante pra você, que isso mostra que a gente tá fazendo conteúdo adequado, certo, e a gente vai investir mais nessa produção também. Então, o seu joinha, o seu like, o seu afofo like é muito importante pra gente. Vamos lá, eu separei aqui, eu tô com uma listinha que eu separei aqui, ó. Aprender mais sobre vistos e buscar orientação. Esse é o erro clássico, é o erro número 1. Você consegue lembrar um pouquinho, né, em 2017, quando a gente tava se planejando, como que foi pra gente? Porque eu tenho isso muito claro quando a gente ainda tava estudando, a gente ficou uns 10 meses estudando muito. Você lembra disso, Nenê? Lembro. E acabou que a gente estudou coisas que não tinham muito... A gente gastou muito tempo com coisas que não tinham muita importância, muita relevância. A gente assistia... Tinha muitos vídeos, né, de Estados Unidos, mas era mais mostrando o preço de coisas, esse tipo de tema, né? Mas não tinha muito te ensinando passo a passo, certo, de tudo. Então a gente gastou muito tempo nesses vídeos, às vezes pesquisando moradia, assim, que tava há meses da gente mudar ainda, a gente ficava dando uma olhada, assim, gastando muito tempo olhando moradia e não dava foco, foco em saber sobre os vistos, como se legalizar realmente, né? Então esse foi um erro bem grande que a gente cometeu. Exatamente. Lá naquela época, quando a gente veio para os Estados Unidos, a gente chegou aqui em 2018, mas a gente começou a estudar mesmo lá em 2017, uns 10 meses antes de conseguir realmente mudar para cá. Só que naquela época, tinha muito menos conteúdo do que tem hoje, e o conteúdo que ainda tinha não era nem informativo igual a gente tem, não é nem igual esse que eu tô trazendo para você aqui. Era muito conteúdo fazendo comparação de preço, e é legal também você ver, porque é isso que te aflora, ver esse desejo, né, ficar indignado com os preços do Brasil, ver que tem uma outra realidade. Mas a gente focou muito e acho que a gente perdeu muito tempo nesse tipo de conteúdo, ao invés de buscar primeiro a orientação de um profissional que cuida de visto, que fala de legalização, e focando muito tempo aí nesses conteúdos mais superficiais, um pouco mais rasos, né? Ou seja, quando a gente veio de fato pra cá, a gente veio na época com visto B1B2, visto de turismo e negócio, porque era o único visto que a gente sabia. Eu juro por Deus, a gente não tinha conhecimento de nada, assim, conhecimento muito raso, né? Eu sabia que pra chegar no green card ou a legalização, era ou casamento ou asilo. Eu só sabia isso também. Então, assim, a gente veio muito cru mesmo de informação, a gente veio completamente sozinhos, a gente não conhecia ninguém aqui, de fato, que pudesse ajudar. Então, o estado que a gente chegou era sem ninguém. Então, a gente foi realmente desbravando. E isso, na época, teve o seu preço, digamos assim, né? A gente deu muita cabeçada, a gente realmente passou pelos altos e baixos ali que o imigrante passa, que com certeza, se a gente tivesse buscado a ajuda de um profissional da área para falar de outras opções de vistos, a gente teria feito outro tipo de visto, e não talvez o B1, B2 igual a gente fez.
Porque o que aconteceu? A gente chegou aqui, e aí com um mês que a gente estava aqui que eu descobri que eu conseguiria me legalizar através daquele processo de menor de 21, que é o SAJS, né? Então eu consegui aplicar para esse processo, aí o Nenê aplicou a troca de status, né? Ele aplicou para o visto de estudante dele depois, e aí depois, quando ele estava estudando, que ele estava aqui, que ele ficou sabendo do visto de trabalho, né, que era o EB3 na época, a gente ficou sabendo dessas opções, EB2, EB3. Só que se a gente soubesse disso antes, se a gente soubesse disso lá no Brasil, a gente já teria feito isso lá no Brasil. Porque o dinheiro que a gente trouxe pra começar a vida aqui, que a gente acabou gastando em outras coisas, que eu já vou falar o erro número 2 também, a gente teria investido direto ali realmente na legalização, em fazer da maneira certa desde o início, pra já chegar aqui possivelmente até documentado. Então esse foi nosso, assim, que eu falo, o erro mais clássico foi a gente não ter buscado orientação suficiente, né? Foi a gente não ter conversado com o profissional, não ter dado o devido valor para realmente esse profissional que vai clarear aí as suas chances, né? O seu caminho. Então, na época, a gente aplicou para o visto de turismo, que era o único visto que a gente sabia, porém, a gente poderia, já de cara, ter aplicado para um visto de trabalho chegando aqui, ou ter se preparado melhor. Acho que esse tempo demorou um pouco mais, porque realmente a gente não tinha conhecimento. A gente teria feito escolhas diferentes se a gente soubesse o que a gente sabe hoje lá atrás também. Erro número 2. Não faça sublocação de moradia. Isso é muito comum aqui, mas sai fora disso. Eu coloquei isso aqui na listinha porque quando a gente chegou, a gente, literalmente, né, não tinha onde ficar a princípio ali, naquele início, a gente, igual eu falei, a gente veio sem orientação nenhuma, sem conhecer nada, a gente via vídeos muito superficiais ali e acabou que a gente veio na aventura mesmo, sem se planejar tão bem. Então acabou que a gente ficou alugando um carro e a gente ficava meio que dormindo no carro, às vezes alugava uma moradia, um Airbnb, né, um hotelzinho temporário, ficava no carro, até a gente realmente entrar para algum apartamento, uma moradia. Só que na época a gente nem tinha pesquisado como que fazia para entrar, como que era. Então assim, a gente veio muito cru. E aí a oportunidade que a gente teve na época, quase um mês depois que a gente chegou, foi de entrar num apartamento que era sublocação. O que é isso? É quando, por exemplo, quem tá alugando, a pessoa ali que tá alugando, tá no nome da pessoa, vamos colocar aqui o Joãozinho. O Joãozinho alugou o apartamento, mas ele não está morando lá agora, ele tá morando em outro lugar. E aí ele faz a sublocação para você. Então, o Joãozinho não é dono do apartamento, ele está alugando, o contrato tá no nome dele, mas como ele não está morando lá, ele tá deixando você morar. Então, é como se fosse uma sublocação. E no nosso caso, a gente pegou a sublocação da sublocação, minha filha. Né? Foi tipo assim, a gente não conhecia nem o Joãozinho, já tinha passado do Joãozinho pro Matheus, pro Lucas, ela tava a sublocação da locação. Então, a pessoa mesmo que tava no nome do contrato, nem em Massachusetts morava mais. Acho que ele tinha mudado pra Flórida e deixou o apartamento lá no nome de outra pessoa, enfim. Tava uma coisa só que a gente não sabia direito como funcionava, a gente só queria entrar pro apartamento. A gente nem sabia, era assim, falta de maldade mesmo das coisas. E aí a gente pagou pra ele, a gente deu um aluguel adiantado, né, que eles pedem aqui a reserva, o aluguel adiantado, a gente pagou 3 meses de aluguel. Rapaz, é cilada, Bino. Tem essa expressão, né? É cilada, Bino. Corre que é cilada. Porque assim, chegou um determinado momento que todas as cartas que chegavam lá pro apartamento, o Nenê, ele mandava direto pra esse cara, que era o dono do contrato. A gente nunca nem tinha visto ele, mas a gente sabia onde ele morava na Flórida e mandava as cartas que ele recebia pra ele, né? Aí uma vez, eu recebi a carta, eu peguei a carta, e eu tava separando o que era nosso, o que era dele. Só que essa carta, gente, ela tava tão assim... Ela tava tão diferente, não tava um envelope diferente, ela tava chamando tanta atenção que eu não sabia que mandava direto, eu fui abrir pra ler. Nisso, literalmente, eu abri e sem maldade, eu li assim, tava em inglês, meu inglês era muito básico na época, eu mandei foto pro Nenê da carta, sem nem ter entendido direito o que era, eu achei suspeito ali, mandei foto. Na hora que... Lembra, Nenê? Você até brigou, entre aspas, comigo ali de ter aberto a carta, né? Eu falei assim, mas na hora que você parou pra ler, você viu que era realmente uma carta de despejo. Sim, porque o que acontecia? A gente só abria as cartas que ele pedia. E eu fazia isso. Ele falava assim, abre essa daqui. Aí eu abria e mandava foto pra ele. Mostrava o envelope fechado pra ele. Ele falava, abre essa, abre aquela outra. Essa daqui não abre não. E beleza, eu só abria o que ele pedia e mandava foto pra ele. E aí um dia a Carla foi me ajudar com isso. E foi lá e abriu o envelope e me mandou a foto. Aí eu já comecei a brigar com ela. Falou assim, você tá abrindo carta envelope dos outros. Carta dos outros, envelope dos outros. Você não pode fazer isso, sei lá o quê. Enchi o saco dela. Aí depois eu fui ler, era uma carta de despejo. O que aconteceu? A gente pagava o aluguel pra ele, a gente deu o valor de aluguel de entrada, pagou depósito, assim, nosso dinheiro a gente gastou quase inteiro, tudo que a gente tinha trago, a reserva inteira, pra poder entrar no apartamento, assim, muito falta de conhecimento mesmo, que não era necessário aquilo. E aí, nisso, a gente pagou tudo que tinha pra ele, e o cara simplesmente pegou o dinheiro, ó, e ficou.
ele não repassou pro dono do apartamento mesmo, né, pro condomínio lá, ele não passou pros donos, ele ficou com o dinheiro pra ele, e ele alugava, né, ele não repassou esse dinheiro ali. Ou seja, eles já estavam pra despejar todo mundo, né, aquela carta lá já era uma carta do juiz falando que estava autorizado a despejar, ou seja, a qualquer momento poderia chegar um xerife, poderia chegar o pessoal lá e realmente bater na porta e colocar todo mundo pra fora. Tem noção disso? Porque assim, a gente tinha acabado de chegar, a gente não sabia de nada ainda, o inglês estava muito fraco, é todo aquele início, né, que realmente muitas pessoas passam, quanto mais despreparado você vem, mais sujeito você tá a situações assim, né, e era o nosso caso. E aí nisso, cara, foi assim, foi um desespero tão grande, porque a gente tava sem dinheiro, foi numa época que a gente tinha dado entrada no processo, dado entrada no carro também, então assim, o dinheiro, a conta tava batendo o zero. Né? Então assim, tava ladeira abaixo, né? Então assim, foi um momento muito desesperador. Agora a gente ri porque passou, né, por cima disso tudo aí, mas na época foi muito desesperador porque realmente a gente tava sem dinheiro, a gente tava pra ser despejado por uma coisa que nem era culpa nossa ali naquele momento, a gente pagava tudo certinho e a gente caiu nesse golpe, digamos assim, né, de sublocação. Então a gente não fazia ideia, poderia ser hoje, poderia ser amanhã, no dia seguinte, a qualquer momento poderia chegar um xerife e colocar a gente pra fora, as nossas coisas pra fora, e se a gente estivesse fora de casa, imagina só, você chegar e suas coisas estão fora de casa, suas coisas estão tudo pra fora, você não tem lugar pra dormir. Então assim, a gente viveu alguns dias assim de bastante estresse até a gente conseguir realmente mudar em tempo recorde, né? A gente teve pra se preparar ali 1,5 ali pra realmente juntar dinheiro de um próximo aluguel e mudar em seguida, né? Então foi algo bem estressante que eu não recomendo, eu não quero que você passe isso aqui, e isso aqui é bem comum das pessoas te oferecerem sublocação. Fica muito atento que pode ser cilada, Bino, né? Se você tiver que alugar alguma coisa, alugue no seu nome. Realmente alugue pra você. Se você não tiver condições hoje de entrar de cara, muitas vezes, no apartamento, que eles podem pedir o primeiro, o segundo aluguel, aluga um quarto, cara. Aluga um quarto, fica lá temporariamente até você juntar sua grana, até você se planejar melhor pra entrar no apartamento seu. Ou então, alguns estados têm vários Airbnbs que se você pega pelo período ali de 30 dias, você paga um valor muito similar de um apartamento local, né? Não vai ficar tão caro como se fosse um preço de viagem. Então, assim, veja opções mais atraentes pra você, opções melhores, pra que você não caia nesse tipo de cilada também. Combinado? Vamos aprender com o erro aqui da gente, pra que você não precise passar por isso também. E falando em cilada Bino, vocês viram a harmonização facial que o Bino fez? Coloca na tela aí, Gustavo, a harmonização facial do Bino. O nome dele é Estênio Garcia, se você não souber. É cilada, Bino, corre, faz isso não. Erro 3. Se você tiver dinheiro, compre um carro ao invés de... Tá rindo aqui. Se você tiver dinheiro, compre um carro ao invés de alugar. Ó, o que acontece? Nessa época que a gente chegou, acho que esse foi, né, um erro clássico também que muita gente pode cometer, e na época a gente, sem muita instrução, sem muito preparo, sem buscar suporte, o conhecimento de quem já estava aqui fazendo da maneira correta, a gente fez do nosso jeito, que era um jeito... Não foi a melhor estratégia, assim, né? Hoje a gente faria muita coisa diferente. Graças a Deus a gente aprendeu com isso tudo. Veio dando certo, né, ao longo da jornada. Mas no início parecia a dupla dos atrapalhões aqui, porque o que aconteceu? Quando a gente chegou aqui, você tem a opção de comprar um carro, você tem a opção de alugar um carro ou usar transporte público. E aí, olha só, na nossa cabeça a gente falou assim, não, cara, não vamos pegar um carro agora pra gente não descapitalizar, né, não tirar uma boa parte do dinheiro que a gente trouxe pra dar entrada num carro, que às vezes a entrada é $3.500, $4.000 pra dar entrada num carro novo aqui numa concessionária ali e parcelar o restante, é esse valor. Só que também tem carros mais antigos ali que pode custar $1.500, $2.000, um carro mais velho que também tem a mesma função de te levar de um canto pro outro. Então vai do que cabe no seu bolso. E aí, entre essas duas opções, comprar um carro mais novo ali e parcelar, ou comprar um carro mais antigo, mais barato, a gente escolheu a terceira opção, que era alugar um carro. E aí, nessa época, a gente só conheceu uma pessoa aqui no início da jornada, e essa pessoa, ele falou que alugava carro, a gente, vamos pegar então. Cara, e ele cobrava $300 por semana pra alugar o carro pra gente. Então, assim, na época, não sei porquê, mas a gente acabou aceitando isso. E aí a gente ficou 3 meses alugando carro ao invés de comprar um carro. Foi assim, acho que um erro que a gente não cometeria de novo, a gente aprendeu com isso, mas na época a gente achou que seria melhor. E aí o que aconteceu? 3 meses alugando esse carro a $300 por semana, isso no final de 3 meses deu 3.600? Perto disso, né?
fazer um cálculo aí. 3.600, isso mesmo. 3.600 no final de 3 meses. Ou seja, a gente torrou dinheiro. Se a gente tivesse pegado esse dinheiro e comprado um carro, nem que fosse um carro mais antigo, a gente estaria muito melhor, né? A gente não teria gasto esse dinheiro à toa. Então, acho que isso foi um gasto desnecessário que lá na frente a gente precisou desse dinheiro e a gente não tinha, e a gente só estava alugando. Então, depois, 1 ano e pouco depois, quando a gente precisou de um segundo carro, além do Ford Fusion que a gente tinha pegado depois parcelado, a gente comprou um Honda Civic 2005, né? Ele era mais antiguinho ali, mas ele era automático. A gente o Nenê levou o mecânico, que acho que ele pagou $60-80 ali, pro mecânico ir com ele, ver o carro pra ver se não tinha nada quebrado ou nada que fosse explodir na nossa mão depois e gerar um prejuízo. O mecânico autorizou, a gente sabia que era uma boa compra. E aí a gente pagou $1.500, cara. Tem noção? A gente comprou um carro aqui, nosso segundo carro na época, custou $1.500. Era um Honda Civic 2005 aí, automático, tudo funcionando. E acelerava bem ainda, né, Nenê? Acelerava. Eu vou falar a verdade, eu tinha mais confiança em pisar no acelerador dele até no final do que no do Fusion. Eu achava o Honda Civic 2005 mais seguro do que o Fusion. Que era 2016. Que era 2016. O Honda Civic ele não fazia barulho nenhum, ele só ia. Ia mesmo, filho, pegava no tranco. O Fusion ele ainda dava uns barulhinhos meio esquisitos, parecia que ele tava sofrendo. Mas só voltando um pouco na história aqui, na época, essa decisão de alugar o carro foi até minha. Eu ficava com muito medo de descapitalizar, gastar dinheiro numa entrada e assim, como era tudo muito desconhecido, eu ficava com medo, pô, e se a gente precisar desse dinheiro, a gente vai ter gastado tudo na entrada de um carro. Então eu não quis fazer isso, mas claro, hoje em dia sabendo que eu sei, não foi a coisa mais inteligente, teria realmente dado a entrada no carro. Porque o que a gente pagava de prestação por semana, que era $300, muitas vezes dá pra você conseguir um carro que você vai pagar $300 por mês de parcela. Exatamente. Então isso poderia ter salvado pra gente aí um bom dinheiro. Sem contar que, igual eu falei, né? Às vezes você pega um carro mais antigo, mas que ele tá funcionando, tá tudo certinho. E, cara, tem carro mais antigo aqui por $2.000, $2.500. Então, dependendo da quantidade de dinheiro que você tá tendo, se o seu início você quer realmente reduzir custo, não quer, né? Eu falei assim, não quer torrar ali, vai no que é mais básico, mais tranquilo, saiba que é temporário, até realmente você ter condições e poder dar um passo maior, né? Então, hoje a gente viu que naquela época a gente torrou esse dinheiro inicial, que fez falta lá na frente, quando a gente estava para ser despejado, né? Que deu o prazo certinho dos 3 meses, e a gente teria feito diferente desde o início. Acho que esses foram os 3 primeiros pontos, assim, primordiais, que foi ter buscado aí um conselho, uma orientação de alguém que entende dessa área de visto, legalização, para poder mostrar pra gente a melhor opção que a gente poderia ter naquele momento, mostrar realmente o melhor caminho. O segundo erro, né, foi fazer a parte da sublocação. Não, entra direto numa moradia sua, não subloca no nome de ninguém mais. E a terceira foi ficar alugando o carro por muito tempo. Chega, compra um carro, pega a moradia, monta a sua base, a sua estrutura, que aí depois tudo vai funcionar muito mais fluido, muito mais rápido. Espero que você tenha aprendido também com esses erros, para que você eu falei assim, né, não vai cair não, porque agora você já sabe, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo pra você também. Você não vai ter que passar pelo que a gente passou e vai ser muito mais fluido pra você. Ó, aprendeu com erro? Comenta aí, aprendi com o erro dos outros. Põe hashtag, né, Nenê? Aprendi com o erro dos outros e tá certo, tá tudo ótimo. Se você precisar também de algum serviço na área de visto, na parte de legalização, a gente consegue te auxiliar, a gente consegue te ajudar. Aquele suporte que a gente não teve lá atrás, agora a gente pode te auxiliar nessa etapa, que é através da Apollo Vistos. Então a gente consegue te ajudar com visto de turista, com visto de estudante, com vistos também de EB2, EB3, que é a parte de legalização. Qualquer coisa que você precisar, sempre os links de contato vai estar na descrição do vídeo. Se você estiver vendo pelo celular, clica no título que vai abrir a descrição para você. Se você estiver vendo aí pelo computador, é só clicar na descrição que vai ter acesso a todos os links. Combinado? Lá no meu Instagram também, @carlamarinho, carla.marinho, né, Nenê? Tem um ponto aí no meio. Carla.marinho com 2 Os no final. Isso mesmo, tô todos os dias lá também, postei lá hoje, ó, deixa eu ver se eu pego aqui. Se você ainda não me segue lá, é essa conta aqui, ó. Você vai por lá, carla.marinho, carla.marinho, e aí você me segue lá também, que eu tô todos os dias lá no Instagram pra te auxiliar nessa jornada. Beijo, fui, tchau, Nenê. Tchau.